Salve, salve a todos. Salve contramestre Didi. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a mestra Fafá de Canjiquinha e fora da Bahia eu sou conhecida como mestra cigana. E eu sempre tenho muitos causos para contar, não é verdade? E eu marquei uns tópicos aqui para não me perder muito, não é? E para nós mulheres profissionais da capoeira, significa dizer que a gente vive em constante enfrentamento, não é? Porque as dificuldades, elas são constantes. Mulher antigamente não podia treinar capoeira por ordem médica. A justificativa é que ele dizia que a capoeira prejudicava a biologia feminina. Vai ouvindo. Bom, na academia eu era tratada como criança. Eu não tinha acesso aos instrumentos, eu treinava os instrumentos e os movimentos nos bastidores, né, de trás dos bastidores. Mestre Canjiquinha é como se fosse o meu personal, não é verdade? Bom, ele achava que homem era homem, mulher e mulher, cada um com suas peculiaridades, não é? Então, por exemplo, eu não jogava no toque que os demais jogavam, entendeu? Tinha o toque exclusivo para mim, ele fez, aliás, um toque de capoeira para mim, que é o Angola Enjeje, não sei se por homenagem ou por machismo, não é? E virou um toque feminino onde o homem não tem acesso ao mesmo. É, a natureza do homem, dizia ele, que permite ele carregar um saco, descarregar um caminhão de cimento, né, por exemplo, carregar um saco atrás do outro no ombro. E eu cheguei a pegar um saco de cimento, já peguei muito peso e hoje eu padeço com as consequências. Não é? Eu tenho artrose na anca, na lombar e nos joelhos. E não é fácil não, gente, não é fácil não. Realmente as naturezas são bem distintas. Então, o que eu treinava junto com os demais na academia eram as manifestações folclóricas. O maculelê e a puxada de rede. Samba de roda eu não fazia, não é? Eu nunca gostei de samba de roda. E as demais manifestações também que ele fazia. Então, o jogo que ele me ensinava não era o mesmo que ele ensinava para os outros, tá? Ele me ensinava capoeira, uma capoeira com a filosofia do jogo de xadrez, um jogo de estratégia. Então, eu não precisava ficar fazendo 200 meia-lua de compasso, que isso era coisa para homem, não é verdade? Então, por exemplo, na festa de arromba, que era um tipo de treinamento que ele fazia, eu nunca participei, claro. O que eu participei junto com os outros foi o toque de samongo, né? O samongo eu participei algumas vezes, mas porque eu me adentrei na brincadeira, senão ele não me chamaria, não. Se eu ficasse sentadinha no banco esperando, ele não me chamaria. Bom, um caos que aconteceu em Angra dos Reis com relação a isso. Uma vez eu cheguei no pé do berimbau, que estava tocando Angola bem chorada, né? E o mestre que abaixou no pé do berimbau comigo saiu dando uma sequência de saltos mortais. Eu peguei e falei: o que que é isso? Ele está querendo fazer uma exibição. Então eu também vou prestigiar a exibição dele. Peguei, entrei no meio da roda, cruzei os braços e fiquei admirando aquela sequência de salto mortal, depois 200 meia-lua num minuto, não é? Como ninguém é de ferro, quando ele se cansou, ele veio e eu fui cumprimentá-lo, né? Falei: poxa, parabéns! E ele veio bobinho me dando uma mão, achando que realmente eu estava admirada com o jogo dele, né? Quando ele me deu a mão, eu dei-lhe uma benção no abdômen. E aí? Quem ganhou? Quem ganhou a volta? Para quem não tem conhecimento, julga o certo como errado, e o errado como certo. Então todo mundo ali saiu falando: ah lá, olha, a cigana não joga nada, coitada, não fez um salto, ficou de braço cruzado olhando o mestre jogar. Não é verdade? Homens é que precisam dessa autoafirmação, não é verdade? Bom, e a estratégia que eu encontrei para poder lutar pelo meu espaço social foi estudar, gente. E estudar muito, não foi pouco, não. Aí sim,
Aí, aquela submissa passou a se transformou numa feminista. Aliás, eu achava que a gente não tinha direito a nada antigamente, né? A não ser preparada para a maternidade e sim, senhor. Mas quando, na década de 90, eu comecei a viajar para a Alemanha, eu aprendi com as feministas alemãs que nós temos direito, sim. Nós temos direito à voz, a tudo que a mulher quer. E mudou a minha vida, não é? A partir de então. A capoeira hoje, ela é muito complexa. Ninguém consegue ser bom em tudo. Antigamente, o meu mestre falava, não, para você não ser capenga, tem que saber jogar, cantar e tocar. Mas hoje em dia, a capoeira moderna não se resume apenas em cantar, tocar e jogar. Ela é muito complexa mesmo. Então, de toda essa complexidade, o que eu escolhi de segmento para eu me dedicar foi a administração desportiva, a partir de 1983, quando eu fui trabalhar na Federação Paulista de Capoeira. Aí você vai me dizer que administrar a federação não é jogar capoeira? Claro que é, imagina. Você ser árbitro, você trabalhar na administração, na organização, no ritmo. Poxa, é capoeira e muita capoeira, não é verdade? Bom, aí então eu fui eleita presidente da Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, e para quê? Muita resistência, muita resistência. E apesar de eu ter feito uma excelente gestão, que eu duvido muito que alguma federação no mundo inteiro consiga afiliar centenas de associações de capoeira como eu consegui, a Lei Pelé dava o direito de fundar quantas federações necessário fosse. Não tinha necessidade nenhuma. A necessidade era dos capoeiristas não serem representados por uma mulher. Daí começaram a fundar associações em cada esquina do estado do Rio, não é verdade? Então, até hoje, a luta da mulher, sabe, ela é contínua. O ano passado eu comecei a fazer um projeto Pioneiras do Brasil. Então comecei a pesquisar em cada estado qual foi a mulher pioneira, a primeira mestra de cada estado. E eu me deparei em São Paulo com uma mestra que me disse que começou a treinar capoeira em 1975, mas ela só foi reconhecida mestra em 2000. Por quê? O mestre achava que ela era inapta? Ou será que não foi por machismo? No Rio também, eu conheci uma menininha que já era muito boa de capoeira há mais de 40 anos. E, acreditem, ela é contramestra há 21 anos. Acredite se quiser. Isso aí é o quê, gente? Ela é inapta? Ou é o machismo do mestre dela? Pois é, vão ouvindo. Outra coisa, outro caso. Uma vez em São Paulo, aliás, quando eu comecei a trabalhar na Federação Paulista de Capoeira, naquela época, muita competição, e já tinha uma menina que ela treinava muito, ela era muito boa, jogava muito, né? Mais tarde ela se casou com um mestre, tiveram filhos, e mais tarde, quando ela era contramestra, eles se separaram. E daí ele falou com ela que ela nunca seria uma mestra de capoeira. E ai de quem a formasse. Ele é um campeão brasileiro por excelência. Quem teria a audácia de formar essa ex-mulher dele, a mestra de capoeira? Aí eu soube disso. Ela já tinha tempo para ir à mestra. Eu fiz uma grande festa em São Paulo e convidei-a para participar e fiz a entrega de cordel de mestra para ela. No dia seguinte, eu encontrei com o marido dela, com o ex-marido dela, né? Ele estava viajando e eu pedi uma carona e falei com ele. Adivinha quem eu formei ontem, a mestra? Ele, quem, mestra? Eu falei, a fulana. Ele ficou quietinho, gente. Ele ficou quietinho. Então é isso aí, a gente tem que saber se impor, não é verdade? Depois que eu virei essa mestra cigana, né, conhecida no Brasil todo, comecei a incomodar muito o mestre, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E a partir de então eu comecei a sofrer muitas ameaças de morte, muitas.
queriam apagar meu brilho de qualquer jeito, não é verdade? Então, vou contar mais um caos que aconteceu em Angra. Eu fui numa praia com meu filho de 4 anos e a gente nadava bastante. Todo dia a gente nadava 1.000, 2.000 metros. Então, a gente atravessou para uma ilha. Era fundo a travessia, né? Era uma travessia curta, uns 400 metros, mas era fundo, porque passavam embarcações ali. Quando eu cheguei nessa ilha, eu encontrei um mestre da esquerda, aquele mestre que era doido para me pegar de surpresa, né? Me pegar na curva. E quando eu vi, eu falei, poxa, é melhor eu vazar daqui antes que ele apronte comigo. E tentei voltar para a costeira com meu filho. Só que logo depois que eu entrei, eu percebi ligeiramente que ele estava vindo junto com um amigo dele, os dois fortíssimos guarda-roupa, atrás. E eu falei, poxa, eu não vou conseguir nadar 400 metros, vou nadar 50 e ele vem me afogar. Imagina, você no meio do mar, chega um homem no seu ombro aqui, chega um homem no seu outro ombro, te afunda, são 2 minutos, você vai para o fundo, vai para o fundo. E a minha preocupação era o meu filho. Então eu retornava para a ilha. Então, depois de ir e voltar diversas vezes, e sempre ele indo atrás, eu tive a estratégia de dar a volta na ilha e nadar para uma outra praia que ficava muito mais longe do que aquela prainha ali de 400 metros. Então, a gente conseguiu. Eu nadei muito tempo com meu filho, e quando a gente chegou lá, eu chorei muito na areia, agradeci muito a Deus, porque eles não perceberam a nossa saída. Então, eu sobrevivi graças a essa estratégia. Bom, e por eu ser a pioneira na capoeira, eu sofro até hoje muita perseguição. Claro, com respeito a todas as pioneiras, que eu sei que todas são guerreiras e muitas mulheres têm muitos causos para contar. Eu vou contar mais um causozinho aqui, que eu estava presente quando aconteceu isto. Todo mundo conhece a mestra Arara, e nessa época ela era monitora ou formada. E um mestre muito bom de capoeira, o cara não precisava ter feito isso com ela. Ele pegou-a no colo e socou-a no chão, fraturando a sua bacia. Ela ficou 1 ano sem andar, saiu dali na maca, e foi uma coisa muito triste, sabe, de se ver. Então, gente, eu pergunto para vocês, até hoje, mulheres sofrem muito com o machismo na capoeira. Há mulheres que foram esfaqueadas, há mulheres que foram queimadas vivas, há meninas que foram estupradas por seu mestre. E aí, até quando? Vamos refletir sobre tudo isso? Um abraço a todos vocês pela atenção e me disponibilizo para qualquer coisa que vocês precisarem. Beijinho.